sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre cada um de nós, Senhor, põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, te louvamos pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão em nós e
através de nós, Senhor. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Boa noite, meu querido, minha querida. Alegria receber cada um nesta noite. Eu tenho certeza que você está aqui nesse lugar, porque Deus tem esta hora marcada contigo. Sabe que Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo? Ele nos sonda, nos esquadrinha no mais íntimo e conhece tudo que está no nosso interior. Quem sabe você, conhecedor de algumas coisas, carrega algo no seu coração nessa noite. Deposita aos pés de Cristo. Deixa Ele conversar com teu coração, usando desse culto como uma expressão de gratidão a Ele e uma oportunidade de ouvi-lo também. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Acompanha comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o começo e o fim, Alfa e Ômega, é isso que quer dizer. Ele é o começo de todas as coisas, o final de todas as coisas, e o intermeio está também nas mãos dele. Por isso nós podemos descansar nos seus braços. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nesta noite, nos alegramos ao entrar na sua presença. Sabemos, Senhor, que Tu és o início, meio e fim de todas as coisas. Nada que existe por conta própria, mas foi criado por Ti. E Tu tens todo o universo na palma da Sua mão, debaixo do Teu mais absoluto controle. Isso inclui as nossas vidas. Por isso, nós Te louvamos e Te adoramos e Te bendizemos. Venha falar aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és santo.
Há pouco tempo nós falamos sobre os nossos queridos missionários Alexandre e Kelly, que estão no Sertão Baiano, e todo um projeto que eles estão engajados em arrecadar recursos para comprar 10 cestas básicas por mês. E nós tivemos então a alegria, por conta das suas contribuições, de enviar uma oferta, a primeira, que é do mês de maio, para eles nessa semana que passou. Enviamos R$1.000 para que eles possam comprar 10 cestas básicas e distribuir ali entre as famílias carentes das comunidades onde eles estão atuando. Nós agradecemos primeiro a Deus pelas suas provisões e, em segunda instância, para todos aqueles que contribuíram com liberalidade, com generosidade, por conta das suas contribuições. Pudemos encaminhar essa oferta e prosseguimos encaminhando para os próximos meses também. Não deixe de participar junto a essa campanha, depositando no Fundo Missionário 0,30 sempre, para você poder continuar a participar na compra dessas cestas básicas mensais. Mas nós também recebemos, durante esses dias, um relatório do nosso querido casal missionário, pastor Lee, a irmã Regina, ali em Joinville, em Santa Catarina, e eles mandaram para nós um vídeo relatório falando daquilo que é as suas atividades por esses dias. Vamos assistir e glorificar a Deus junto a eles. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí. Graça e paz. Somos os missionários Lee e Regina Bloch, seus missionários no sul do Brasil. Trabalhamos para a iniciativa Cone Sul. Apesar das belezas naturais dessa região, há também uma profunda escuridão espiritual. Estamos localizados em Joinville, Santa Catarina. Essa região do Brasil é cheia de desafios e temos poucas igrejas e muito poucas pessoas para o trabalho, mas Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de plantar igrejas juntamente com outros 3 pastores em Santa Catarina. E mais 2 igrejas em Blumenau, uma em Ilhota e outra no bairro Itoupava Central com o pastor Simon e sua família. Juntos somos mais fortes. Dos projetos sociais, como Jogada Certa em Blumenau, nascem oportunidades maravilhosas de evangelismo. Em parceria com o pastor Jason, da Igreja Batista do bairro Morro do Meio, em Joinville, começamos no mês de abril o Instituto Esperança, de mãos dadas com a comunidade, que visa dar assistência às crianças num sistema de contraturno escolar, numa região carente de Joinville e com um alto risco de abuso infantil. Estamos investindo na vida desses pequeninos. Mulheres da Palavra. Fomos abençoadas grandemente com a palavra trazida pelo pastor Elias em nossa primeira conferência online este mês, onde mais de 90 mulheres participaram. Toda semana, mais de 100 mulheres participam conosco online dos nossos encontros. Nossa missão é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo e fazemos isso através de um profundo estudo bíblico. E compartilhamos o que aprendemos com outras pessoas. Estamos multiplicando e fazendo discípulos. Temos muitas mulheres da Igreja Batista do Cambuí envolvidas. Se você ainda não faz parte de algum grupo, venha e junte-se a nós. Olá, irmãos. Graça e paz. Deus tem feito muitas coisas maravilhosas. Estamos com saudades de vocês, muito agradecidos por suas vidas. Irmãos, muito obrigada pelas suas orações, por serem parceiros conosco aqui nessa obra. E pedimos a vocês que vocês orem por mais trabalhadores para esse campo missionário. Ore também por nossas vidas, saúde e por sabedoria, irmãos, para que a gente conduza bem esse ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós agradecemos de coração a parceria, o carinho e as orações dos queridos irmãos. Deus os abençoe ricamente. Amém.
Pastor Lee, irmã Regina, como é bom revê-los e ouvir um pouco daquilo que Deus está fazendo ali no Cone Sul, ali na região sul do nosso país. Deus continue a usá-los, abençoá-los na plantação de igreja, junto com o Ministério para Crianças e Adolescentes, junto com as mulheres da palavra. Deus continue a usá-los grandemente para abençoar vidas e trazer a palavra abençoadora de Deus junto a tantas pessoas com quem vocês têm contato. Um privilégio nós temos de poder sustentar esse casal e outros também com as nossas ofertas. Deus fala na sua palavra, segundo aos Coríntios 9, 7, que nós devemos contribuir de acordo com aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração. Isso é algo muito precioso para nós. Nós temos a oportunidade de sermos parceiros com Deus no seu reino. Nós fazemos isso não por constrangimento e nem com tristeza, muito pelo contrário, com alegria. Alegria em saber que Deus nos usa para transmitir o seu evangelho para outras pessoas, tanto pessoalmente, como também através dos recursos que Ele tem dado para nós. E nesse instante nós temos a oportunidade de devolver uma parcela para Ele. Faça isso. Momento de transferência bancária, dando o seu dízimo, a sua oferta, para que Deus seja engrandecido através da sua vida. Oremos. Pai, nós somos gratos. Gratos porque o Teu Filho tem dado a nós o privilégio de sermos co-herdeiros e co-participantes do Seu reino. Use, Senhor, essas ofertas para o melhor impacto do Teu Evangelho, tanto para os de perto como também para os de longe. Nós lembramos dos nossos missionários. O Alexandre Kelly ali no sertão baiano continua a usar este projeto para trazer mantimento físico para essas famílias, junto com a palavra de Deus para impactar as suas vidas. E lembramos também do pastor Lee e a irmã Regina em Joinville, todo um trabalho, Pai, voltado para plantação de igrejas, para a disseminação da sua palavra entre crianças, adolescentes e ainda todo um plano de discipulado entre mulheres que está crescendo. Nós te louvamos, Senhor, pelas vidas dos nossos missionários. Continue a sustentá-los, abençoá-los. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar em nosso culto de oração e estudo bíblico toda quinta-feira às 19h30. Toda quinta-feira às 19h30, através do YouTube, nosso canal no YouTube, nós transmitimos o nosso culto de oração e estudo bíblico, que começa às 19h30. E logo após, por volta de 20h30, nós temos a nossa sala de oração na plataforma Zoom, um tempo especial em que após os cultos, os irmãos entram na sala para orarmos, compartilharmos os pedidos e estarmos ali intercedendo uns pelos outros. Não perca, inúmeros irmãos e irmãs têm sido abençoados. 19h30, quinta-feira,
culto de oração e estudo bíblico. E às 20h30, o período de oração na plataforma Zoom. Eu espero você, tenho certeza que você será muito abençoado. Olá, irmãos e irmãs, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam se cuidando. Gostaria de convidar vocês para a nossa sala de oração na reunião via Zoom, que acontece logo depois dos cultos das quintas-feiras. Tem sido uma bênção para todos nós, estamos nos reunindo, fazendo nossos pedidos, entrando em comunhão e revendo, mesmo por meio da internet, nossos irmãos queridos. Todas as quintas-feiras, logo após o culto de oração, o pastor Elias tem disponibilizado um QR Code que acessamos e entramos imediatamente no Zoom. Convido vocês para estarem presentes conosco todas as quintas-feiras, logo após o culto de reunião, que começa às 7h30. Muito obrigada e Deus abençoe. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meu
no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós chegamos hoje ao final da série Academia da Alma, exercícios espirituais para uma vida saudável. Nossa trajetória durante esses 3 meses, começamos no mês de março, abril e agora ao final de maio, essa série que falou das práticas espirituais, as práticas para a saúde da nossa alma. E nós começamos e baseamos essa série naquele mandamento, naquela instrução do apóstolo Paulo, registrada em 1 Timóteo, em que Paulo diz: exercite-se na devoção. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, a parte final. E ele completa, o apóstolo Paulo completa dizendo: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Então falamos sobre os exercícios de devoção, exercícios para a alma. Devoção, segundo Jerry Bridges, é a atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. Devoção é sinônimo de piedade, é a outra palavra que aparece principalmente no Novo Testamento. Devoção é a atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. Por meio da Academia da Alma, nós estamos procurando aprender e, portanto, depois disso, praticar atitudes pessoais em relação a Deus que vão resultar em ações agradáveis a Ele. William Law diz que devoto é alguém que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, tudo realizado em nome de Deus e para a glória de Deus. Em outras palavras, o piedoso, o devoto, é aquele que tem Deus no centro da sua vida. Como é que desenvolvemos a piedade? Como é que desenvolvemos a devoção? Por meio da prática dos exercícios ou das disciplinas espirituais. Exercícios
para o treinamento da alma. É um programa, queridos, de formação espiritual. Essa é uma expressão que o Dallas Willard usa. É um programa de formação espiritual cristã, em que o caráter de Cristo, por meio das práticas espirituais, vai sendo formado em cada um de nós. Por quê? Esses exercícios, essas práticas, confrontam hábitos arraigados, vícios e pecados que podem passar despercebidos ao vivermos num modo automático de vida. E essas práticas permitem que haja espaço para novos hábitos, ritmos e comportamentos. Então, guarde essa expressão. As práticas espirituais confrontam hábitos arraigados, vícios e pecados que podem passar despercebidos em nossa vida. Eu destaco isso porque a prática a respeito da qual vou falar hoje aborda, confronta exatamente essa nossa tendência de permitir ou de não enxergar vícios e pecados e hábitos arraigados. Já vimos nessa série a prática da humildade ou o abandono do orgulho, a prática da resiliência ou perseverança, a prática da compaixão, a prática da alegria ou celebração, a prática do perdão, a prática do equilíbrio, a prática da simplicidade, a prática da generosidade, a prática do contentamento e, por fim, vimos a prática da gratidão. Hoje eu quero falar sobre uma prática que vai nos ajudar todos os dias nesse processo de desenvolvermos a nossa alma, de colocarmos a nossa alma em treinamento. É a prática da avaliação interior, ou como alguns chamam, a prática da introspecção. A prática da avaliação interior, eu vou usar esta terminologia, que é uma avaliação, uma análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. É um exame profundo sobre o que ocorre de mais íntimo, no mais íntimo do nosso ser, na nossa alma. É uma sondagem interior. Então, hoje, é a prática da avaliação interior. E, para isso, nós vamos basear essa mensagem no Salmo 139. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um salmo profundo, um salmo com uma beleza poética extraordinária. E eu quero ler alguns versículos desse salmo. O salmo tem 24 versículos, mas eu vou ler os primeiros 6 versículos e vou ler os últimos 2 versículos, versículos 23 e 24. Acompanhe comigo o Salmo 139, enquanto vamos meditar hoje à noite na prática da avaliação interior. O texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, o Salmo 139 fala dos 3 principais e mais conhecidos atributos de Deus: a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus. 3 atributos que aparecem, os mais conhecidos: onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Nos primeiros versículos,
o salmista Davi fala da onisciência de Deus. Eu li os versos 1 a 6 e sobre eles nós vamos tratar hoje à noite. Mas ele fala também nos versículos 7 a 12 da onipresença de Deus, que não há lugar onde não haja a presença de Deus. A presença de Deus estende-se a todos os cantos da criação. E a onipotência, isso é, Deus é todo-poderoso, nada é difícil demais e nada é impossível para Ele. O salmista explora esses 3 atributos de Deus à luz da sua realidade pessoal, da sua experiência pessoal. Como disse, a onisciência é o tema principal e o que eu vou destacar hoje. Mas vamos falar um pouquinho da onipresença. O salmista diz desta impossibilidade de fugirmos de Deus ou da presença de Deus, de nos escondermos dele ou da sua presença. O verso 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, ele usa vários versículos, mas esse especial destaca a presença de Deus, a onipresença de Deus, a impossibilidade de nós fazermos alguma coisa que Deus não conheça, ou que onde Ele não esteja presente, de acharmos que estamos fazendo algo, Ele não está vendo, que Deus é um Deus presente em todos os cantos da criação. Segundo lugar, a onipotência de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus tem um poder extraordinário. O Davi fala que tal conhecimento, ou o conhecimento da grandeza de Deus é algo maravilhoso para ele. E ele explora a onipotência de Deus à luz da sua experiência pessoal, falando da sua concepção e também do seu desenvolvimento no útero de sua mãe. Ele fala, verso 13, pois tu me formastes, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. É a parte mais poética do Salmo, em que ele fala de como Deus houve a concepção e também como Deus o criou ali internamente no ventre de sua mãe. E por fim, ele fala da onisciência de Deus. E ao falarmos da prática da avaliação interior, da introspecção, nós vamos entender o quanto é importante a questão da onisciência de Deus. O texto que li fala de sondar. O texto diz, tu me sondas e me conheces. Isso é, o Senhor me examina com profundidade, o Senhor me examina minuciosamente, como que com o auxílio de uma sonda. A sonda, nós sabemos, é um instrumento usado para realizar sondagens e obter dados. Tem a sonda lunar, a sonda espacial, e vamos falar aqui de uma que nós conhecemos melhor, a sonda endoscópica. É a ideia da endoscopia, uma sonda introduzida para poder fazer uma avaliação. Você vai fazer a endoscopia para descobrir problemas, digamos, estomacais ou qualquer outras questões aí internas. Existe uma sonda, especificamente falando da sonda endoscópica, para examiná-lo. Eu diria que é a mais conhecida. A endoscopia, ou endoscopia, significa examinar por dentro. Então, quando eu falo da prática da avaliação interior, é um convite a esse exame por dentro. Essa expressão bíblica, sondar, era usada também para se referir à escavação de uma mina de metal precioso, para a exploração de uma terra, de um terreno, para a investigação de uma causa legal, sondar uma causa. E ele fala, então, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Isso é, o Senhor, ao saber, o Senhor conhece, o Senhor distingue, o Senhor discerne com entendimento. Ele diz, o Senhor penetra, o Senhor tem acesso total, o Senhor esquadrinha, essa expressão que ele usa também, que significa estudar, observar detalhadamente, explorar em minúcias, ou, como diz o Elben César, o pastor Elben César, no seu livro Práticas Devocionais, é a ação de investigar a área toda miudamente, pedaço por pedaço, quadrinho por quadrinho, e especificamente aqui, falando da sondagem, do esquadrinhamento da nossa alma. Versos 1 a 6, Deus nos conhece de maneira plena,
minuciosa, exaustiva. Nada a respeito de você fica fora do escopo do conhecimento de Deus. O nosso conhecimento é limitado, mas o Senhor é perfeito. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe, Ele penetra, Ele esquadrinha todo o nosso ser. Deus sabe tudo a nosso respeito. Conhece a minha situação, a sua situação, pensamentos, motivações, intenções, ações, palavras. Por isso, hoje eu convido você, fechando essa série Academia da Alma, para pensar sobre a avaliação interior. Primeiro, lembrando que Deus nos convida algumas vezes na Bíblia para essa tarefa de nós fazermos aquilo que eu chamo de autoavaliação, autoanálise. 1 Coríntios 11, 28, aquele texto clássico da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, em outras palavras, há chamado para nós examinarmos. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: examinem-se a vós mesmos se vocês estão na fé. E tantas outras momentos em que a Bíblia, os servos do Senhor, os escritores da Bíblia, nos convidam a fazer uma análise da nossa alma. Mas, como todas as outras práticas espirituais, nós dependemos da ajuda de Deus, nós dependemos de Deus para poder fazer análise plena da nossa vida. Davi pede a Deus que esteja com ele nesta avaliação. Ele convida Deus não apenas para estar com ele, mas para fazer a avaliação, para sondar a sua vida. Ele diz no verso 23 e 24, após ele falar nos versos iniciais, que Deus tudo sonda, tudo conhece, Ele penetra em tudo, Ele esquadrinha tudo, Ele sabe tudo. Ele agora convida, versos 23 e 24, o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, para que a avaliação interior seja exata, seja profunda, ela precisa ser ampla e tem que ser feita por Deus. A nossa avaliação é limitada. Nenhuma área da nossa vida, para que haja uma avaliação interior real e profunda, depende de Deus, porque nada pode ficar fora desse exame. Precisa ser algo completo, sem medo, sem reservas. Temos que avaliar. E aí, Deus fazendo essa obra em nossa vida, além da nossa autoavaliação. As ações precisam ser avaliadas, e a gente até tem condição de dar uma avaliada nas ações, mas além das ações, nós precisamos de Deus para avaliar as nossas motivações, as nossas intenções e inclusive as nossas reações. As nossas palavras precisam ser avaliadas, mas também o que vai por trás, o que está por trás das palavras, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas divagações e até as nossas racionalizações. Por isso, nós estamos convidando Deus para, como todas as outras práticas espirituais, que Ele seja o líder dessa avaliação interior. E eu quero dar algumas razões porque nós precisamos de Deus fazendo esta avaliação e nós submissos a Ele, como Davi pede a Deus: sonda-me, ó Deus. Primeiro, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e quem pode compreendê-lo? A Bíblia diz em Provérbios 28, 26, quem confia no coração é insensato. Portanto, precisamos dessa sondagem, desta avaliação feita por Deus, porque o nosso coração é enganoso. Segundo lugar, porque a nossa capacidade é limitada. A Bíblia diz em Provérbios 21, 2, todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Aquilo que nos parece nem sempre é real e verdadeiro. Todo o caminho, quando a gente tem uma ideia em mente, parece correto, mas a nossa capacidade de análise é limitada, precisamos de Deus. Terceiro lugar, porque quanto mais nós pecamos, mais nós ficamos escravos do pecado e cegos para o pecado. Paulo diz em Romanos 6, verso 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, porque quando o pecado se instala, quando ele reina, nós ficamos cegos para esse pecado. Em quarto lugar, porque nós precisamos de Deus nessa tarefa de avaliação, porque nós temos a tendência de observar, de enxergar os erros dos outros e
uma dificuldade em enxergar os nossos próprios erros. Nós temos uma tendência natural. É tão claro, é tão cristalino o erro do outro. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Muitas vezes, tentando tirar o cisco do olho do irmão, quando o texto diz uma trave de madeira está em nosso próprio olho, chamado argueiro, algumas traduções. Em outras palavras, nós ficamos de olho no cisco, no pequeno defeito do irmão, e nós não enxergamos a trave de madeira que está em nosso olho. Precisamos de Deus, porque temos a tendência de ver o erro dos outros e não os nossos. Precisamos de Deus, porque temos uma tendência à racionalização dos pecados, ou justificarmos nossos pecados. 1 João fala sobre isso, o apóstolo João nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, chamamos Deus mentiroso. São os processos de racionalização, de justificação, de não chamar pecado de pecado. Nós temos às vezes raiva, temos orgulho, temos falta de perdão, materialismo, egoísmo, orgulho, desejos impuros, e nós negamos isso. O pecado engana, controla a nossa mente. Jonathan Edwards diz isso: o pecado engana, controla a vontade e altera o julgamento. E nós vamos acabamos encontrando justificativas. Precisamos de Deus, porque o orgulho nos faz cegos aos pecados. Aquela história do fariseu e do publicano, aquela parábola, diz que havia um publicano que admitia os seus pecados em oração no templo, mas o fariseu orava da seguinte maneira: muito obrigado, ó Deus, porque não sou como os outros homens. Vejam só, alguém que ficou cego aos seus próprios pecados. E por fim, muito perigoso, atente para o que eu vou falar agora, as nossas práticas religiosas, inclusive práticas corretas, podem tornar para nós uma desculpa, uma cortina de fumaça que impede que nós enxerguemos os nossos pecados, que nos impedem de fazer uma avaliação correta. Nós frequentamos a igreja, nós oramos, nós defendemos a ortodoxia ou a doutrina certa, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós vivemos na obra do serviço ao Senhor, servimos ao Senhor na igreja, mas muitas vezes essas coisas, todas elas adequadas e boas, fazem parte da vida cristã, nos levam a esquecer, ou quase que como cortina de fumaça, não olharmos para o nosso coração com rancor, com orgulho, com rebeldia, com maledicência, com falta de compaixão, ou com contenção, ou com tendência a criar contendas entre as pessoas. Nós, na verdade, usamos essas práticas para encobrir, e nós não olhamos para nós. Queridos, reconhecendo essa realidade tão séria, como é difícil fazer análise sozinho, porque por causa desses motivos que eu disse a vocês aqui, já apresentei o coração enganoso, uma limitação na nossa capacidade de avaliar, as nossas racionalizações e tudo mais que eu falei aqui, o nosso orgulho. Nós precisamos pedir ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele diz: sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Como já vimos aqui, o sondar é examinar em profundidade, minuciosamente, mas ele usa uma palavra nova aqui, provar. Isso é, testar como metal, submeter-se a um teste para saber como reagimos, queridos. É uma oração, não para que Deus venha sondar, para que Ele tenha conhecimento do nosso coração, para que Ele descubra algo novo. Deus já sabe tudo. Mas é uma revelação, uma oração que Davi faz, dizendo: Senhor, revele a mim como está o meu coração. Davi, com certeza, fez a sua parte nesse processo de avaliação, que é a parte da autoavaliação.
mas ele reconhece que é limitada a sua avaliação, e ele ora, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele reconhece a sua avaliação insuficiente e ele ama, ele ora, não pedindo para que alguma coisa nova venha aos olhos de Deus ou ao conhecimento de Deus, mas ele que precisava conhecer. A sondagem profunda, exata, completa, confiável, daquele Deus que, segundo Apocalipse diz, é aquele que sonda mentes e corações, é aquele que discerne, esquadrinha a nossa vida, é Ele que pode sondar, provar e revelar. A prática da avaliação interior. Nós fazemos isso, queridos, numa caminhada por meio da leitura da Bíblia, meditação e oração. Essa prática da avaliação não acontece num vácuo. Acontece com algumas dinâmicas na nossa vida. Leitura da Bíblia, como aprendemos semana passada, oração. A Bíblia é apresentada como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é apresentada como poderosa, viva e eficaz, segundo Hebreus 4:12. Viva e eficaz, que penetra até a divisão entre alma e espírito, capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Portanto, leia a Bíblia, medite na Bíblia e ore sobre aquilo que você leu. Segundo lugar, ouça a repreensão, o conselho de irmãos em Cristo. Queridos, Deus nos ajuda nesse processo de avaliação, usando a palavra de Deus, usando a nossa comunhão por meio da oração e usando irmãos em Cristo. Provérbios 27:6 diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Quando o amigo vem e diz, olha, você está agindo assim, você está errado, eu tenho observado que você tem tido essa motivação, ele enxerga e fale para você. Irmãos em Cristo que estão aqui para nos aconselhar. Hebreus 4 nos recomenda, Hebreus 3, verso 13 recomenda, exortai-vos, isso é, instruí-vos, encorajai-vos uns aos outros, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós podemos evitar o endurecimento pelo engano do pecado, convivendo com os irmãos. Por isso é tão importante a prática também da comunhão com os irmãos, o não isolamento. Talvez você possa, ao final dessa mensagem, ser tocado por Deus para essa semana ainda, conversar com um irmão em Cristo, fiel, companheiro de jornada, e perguntar, o que você diz de mim? Como é que está a minha vida? Como você me avalia? Como você avalia as minhas ações, as minhas palavras, as minhas reações? Converse com ele e ele vai poder lhe ajudar e ser usado por Deus. Terceiro lugar, abandone todo o pecado conhecido. Queridos, a autoavaliação que você faz e a avaliação que Deus faz da sua vida vai lhe mostrar os pecados. Se você não enxergar, Deus vai lhe mostrar. E a Bíblia diz, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Portanto, abandone todo pecado revelado por Deus, todo pecado detectado nessa avaliação interior e o abandone. Como nós precisamos ter a coragem de orar como Davi. Quando eu me lembro que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando o porquê. Porque ele não era pecador? Não, ele cometeu vários pecados, alguns bem graves. Mas porque Davi, não só aqui no Salmo 139, mas no Salmo 32, no Salmo 51, é um homem que se abre para a avaliação feita por Deus. Ele se abre e ele carece e ele pede que Deus o avalie e mude o seu caminho. Ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele orou, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, a Nova Versão Transformadora traduz esse versículo 24 da seguinte maneira, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno.
a prática da avaliação interior. Como é que eu faço isso? Eu quero terminar dando a você 3 rotas para que você possa praticar a avaliação interior com a ajuda de Deus. A primeira rota é, diga para Deus, eu abro o meu coração, é o sonda-me. Primeiro, eu abro o meu coração e pergunto para Deus, tem amarguras aqui? Tem rancores? Tem inveja? Tem insensibilidade? Tem falta de compaixão? Tem ganância? Tem orgulho? Quais são os meus medos, Senhor? Quais são os meus traumas? Quais são as minhas dores? Sonda, Senhor, eu abro o meu coração, eu te convido para fazer uma avaliação do meu coração. Deus te conhece, eu e você que não nos conhecemos. Deus nos conhece. E nós nos conhecemos parcialmente. Ele conhece até as noites escuras da nossa alma. E quando Ele sonda as nossas virtudes, mas os nossos vícios, os nossos pecados, mas também as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos. E Ele ministra cada um deles. Primeira rota, então, é eu abro o meu coração. Segundo lugar, eu me submeto à sua avaliação ou à avaliação de Deus. É quando Davi diz, conhece os meus pensamentos. Volto a dizer, virtudes e vícios, pontos fortes e pontos fracos. Você vai pedir para que Deus revele por que você pensa assim, por que você fala assim, por que você age assim, por que você se comporta assim, por que você reage assim. Nem sempre a motivação nossa ela é santificada, é pura. Nem sempre conhecemos as nossas motivações e intenções, mas o Senhor vai lá na nossa alma e Ele conhece. Então, é importante que eu peça ao Senhor que me sonde e eu me submeta à sua avaliação. Quando eu digo eu me submeto, ou digo conhece os meus pensamentos, revele os meus pensamentos, eu estou me arrependendo e me alinhando, ou alinhando a minha mente à mente de Deus. Essa rota aqui é a rota de Romanos 12:2, que a gente renova a nossa mente para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em terceiro lugar, terceira rota, eu me comprometo a seguir pelo novo caminho. Guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, ou a nova versão transformadora que diz, mostra-me se há em mim algo que te ofende. E aí, queridos, eu me comprometo a seguir pelo caminho novo, o novo caminho. Se eu estou no caminho errado, Deus me recoloca nos trilhos, o caminho eterno, que é o caminho da autenticidade, que é o caminho, queridos, da vulnerabilidade, nos abrirmos diante do Senhor, que é o caminho da santidade, da autenticidade, o caminho do bem, o caminho construtivo e não destrutivo. Por meio desta oração, Deus nos recoloca nos trilhos e quando nós oramos com sinceridade, Deus responde e nós vivemos, somos conduzidos à dinâmica da vida cristã autêntica. Esta oração nos prepara para sermos usados por Deus, porque remove toda hipocrisia, toda incoerência, todo pecado, inclusive desconhecido, como diz o próprio salmista, né? Quem pode discernir os próprios erros? Somente Deus. E nos leva para hábitos não mais pecaminosos, uma mudança de vida. Essa oração nos prepara para sermos usados por Deus. Minha pergunta para você hoje à noite é, você alguma vez já fez essa oração? Eu quero desafiar você a orar como Davi orou. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Peça ao Senhor agora. Nós podemos orar assim. Primeiro você declara que o Senhor já te conhece, sabe tudo, penetra no o íntimo do teu ser, Ele prova, mas agora nós oramos, clamando ao Senhor, sonda-me, Senhor, agora, trabalha na minha vida, conhece os meus pensamentos, prova-me, Senhor.
vê os meus caminhos e me coloca no caminho que é correto. Como disse a você, o convite que o Senhor faça parte desse processo de avaliação interior não é para que Deus descubra algo novo. Deus já sabe tudo. Na verdade, nada vai surpreender a Deus, seja de bom ou de mal, mas é uma oração, essa oração é um pedido de transformação. O sonda-me, o prova-me, é um pedido de transformação. Acho que nós podemos terminar esta série, esta mensagem, fazendo oração que é uma música. Essa música que você já vai ouvir, que fala, sonda-me, usa-me. A música diz, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que, enfim, se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. E diz, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. O meu convite é que esta seja a nossa oração. A prática da avaliação interior, feita por Deus em nossa vida, com a nossa submissão a Ele nesta avaliação, nos leva a sermos usados pelo Senhor. E que você agora cante essa música como uma oração, um convite a Deus para a transformação. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Meu desejo, querido irmão, querida irmã, ao final dessa série, é que esta oração faça parte dos seus exercícios ou práticas espirituais. A prática da avaliação interior. Que nós possamos frequentemente repetirmos essa oração ao Senhor. Senhor, sonda-me, prova-me, porque eu quero viver uma vida que agrade ao teu nome. Como diz o salmista, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Esta meditação, um coração transformado, que vai consequentemente mostrar no dia a dia, por meio das ações e reações, a transformação. É um coração de alguém que está preparado para ser usado pelo Senhor. Que o Senhor sonde a sua vida, tenha essa liberdade, prove a sua vida, teste a sua vida e use grandemente para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero lembrar que nós temos o nosso culto sempre às quintas-feiras, o nosso culto na metade da semana, e a partir dessa quinta-feira você é o nosso convidado, você terá a oportunidade de estar junto conosco a partir das 19h30 para uma nova série de estudos. Será o tema Ser Humano. Ser humano, o projeto de Deus em Gênesis 1 e 2. E será um estudo de 4 semanas e eu espero que você possa estar vindo e trazendo outros amigos e conhecidos para participar daquele momento com direito a uma sala de bate-papo no final, oração, momento muito precioso, quinta-feira, 19h30, não perca. Pois nós estaremos lidando com alguns assuntos básicos do ser humano e da condição de sermos humanos. E que Deus vai certamente estar usando aquela oportunidade para falar ao seu coração e nos demais que estarão nos assistindo. No mais, nós desejamos que Deus esteja abençoando as suas vidas, as suas famílias e que tenham uma ótima semana na presença do Senhor.